Olá a todos. Retomando então um assunto sobre o Manual Técnico de Posicionamento, como falamos anteriormente, são 4 grandes grupos de métodos, né, utilizados no posicionamento admitidos pelo INCRA para o georreferenciamento e certificação de imóveis rurais. O primeiro deles são os métodos baseados no posicionamento por satélites. Esses métodos são indicados no manual como os de posicionamento geodésico, tá? E todos eles ganham um código que inicia com PG. Cada um dos métodos que eu vou mencionar, eles são codificados. Então, o método PG1, PG2, PG3, PG4 e assim por diante. É o posicionamento geodésico tipo 1, posicionamento geodésico tipo 2. Então, quando nós fazemos o levantamento do imóvel rural, a determinação das coordenadas do vértice, nós temos que indicar na planilha de dados cartográficos quais as coordenadas do vértice, quais as precisões dessas coordenadas, latitude, longitude e altitude geodésica, e nós temos que indicar também qual foi o método de posicionamento utilizado, seguindo os métodos que estão no manual. Então, os métodos de posicionamento por satélite admitidos no manual são os seguintes. Dentro da categoria do posicionamento relativo, há o posicionamento relativo estático e o posicionamento relativo estático rápido. Bom, só relembrando, né, fazendo uma rápida revisão, porque vocês acompanharam a unidade curricular de PSAT. O método de posicionamento relativo estático, ele precisa que haja 2 receptores rastreando sinal de satélite simultaneamente, pelo menos 2, né? Um desses tem a coordenada já conhecida, que é o que nós chamamos de ponto base, e o outro tem a coordenada inicialmente desconhecida. Vai se formar um vetor entre esses 2 receptores, e o rastreio simultâneo vai garantir, então, que sejam anuladas, né, grande parte, a maior parte dos erros de origem sistemática, restando apenas os erros de origem aleatória no posicionamento, no cálculo da coordenada do ponto desconhecido. Nos métodos estáticos, o estático e o estático rápido, tanto o receptor do ponto base quanto o receptor rover, eles vão ficar parados durante todo o rastreio, tá? Então não há movimentação dos receptores durante o rastreio, e o que separa o método estático do estático rápido é o tempo que os dois ficaram rastreando simultaneamente. Quando a gente faz rastreio simultâneo de mais de 20 minutos, nós chamamos isso de posicionamento relativo estático. Quando o tempo de rastreio comum no processamento, usado no processamento depois, é inferior a 20 minutos, nós chamamos isso de posicionamento relativo estático rápido. Então, você tem 2 receptores, um tem a coordenada conhecida e o outro tem a coordenada desconhecida. Se os dois ficaram rastreando simultaneamente o sinal dos satélites por mais de 20 minutos, relativo estático. Menos de 20 minutos, relativo estático rápido. E aí eles vão sendo denominados com códigos. O estático se chama PG1 e o estático rápido se chama PG2. O manual prevê também o relativo semi-cinemático, o método conhecido como Stop and Go. Então, o ponto base o receptor base precisa estar funcionando, o receptor rover também. O receptor base permanece parado, né, estático durante todo o levantamento, enquanto que o receptor rover ele vai se deslocar entre os pontos, fazendo o que a gente chama de para e anda, né, o para e anda. Cada vez que ele encontrar um ponto de interesse, cada vez que o operador determinar que aquele é um vértice de imóvel a ter coordenadas definidas, ele estaciona para o receptor sobre aquele ponto
apoia, normalmente, né, apoia o receptor com um bipé ou um tripé, né, apoiado no bastão, e inicia a gravação de dados somente daquele ponto. Mas, durante todo o deslocamento, o receptor rover permaneceu ligado. Então, ele tem um comportamento cinemático, né, porque ele tem um funcionamento que do início ao fim é um arquivo só de dados, mas ele tem uma parada com repetição num determinado ponto. Aí são rastreios bem mais rápidos, né, de 30 segundos, às vezes, de 45 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos no máximo, né? Vocês vão relembrar que o stop and go ele não pode, no stop and go o receptor rover não pode se distanciar muito do ponto base, porque ele faz uma coleta muito pequena, né, a quantidade de dados coletados é muito pequena, então a proximidade faz com que você tenha a solução e aumente a produtividade. Mas se você se afastar do ponto base, essa solução ela deixa de existir, e aí você vai ter dificuldade em ter produtividade com esse tipo de método, né? E o semi-cinemático é o chamado método PG3. O método cinemático puro também é adotado. Então, no cinemático puro, o receptor base tem coordenadas conhecidas, fica parado, né, durante todo o rastreio, e simultaneamente o receptor rover se desloca sem parar sobre os pontos de interesse. Esse método ele é identificado no manual como método PG4. E dentro dessa categoria dos métodos relativos, o manual prevê também o que poderia ser chamado de relativo a partir de código CA. Os 4 primeiros, o estático rápido, stop and go e o cinemático, eles têm como base a medição de fase da portadora e resolução de ambiguidades, né? Esse relativo a partir de código CA não, porque aí seria uma correção de pseudodistância, tá? Mas é pós-processado isso. O manual admite que você faça rastreios no modo no SPP, né, no posicionamento por ponto simples, com gravação das pseudodistâncias e posterior correção disso, né, posterior processamento em escritório. Se você tiver um equipamento capaz de fazer isso, o manual admite, mesmo com menor precisão, ele pode se encaixar, por exemplo, nos limites artificiais, nos limites naturais, que tem ordem de precisão aí de 3 metros ou melhor. Então, esse caso do relativo a partir de código CA seria um posicionamento utilizando pseudodistâncias, tá? Código CA com processamento a partir de um ponto base. Há uma outra categoria de métodos que são as de RTK e DGPS. O INCRA denomina um método de RTK por rádio como RTK convencional. Então, quando a correção em tempo real é enviada do ponto base, do receptor base para o receptor rover por rádio, tá? Ou rádio de baixa potência, ou rádio de alta potência, mas por rádio, o HF ou VHF, esse método é indicado como método RTK convencional. O manual não fala, mas nós entendemos que se você utilizar correções por Wi-Fi ou por Bluetooth, eles se enquadram nessa mesma categoria que é o RTK convencional, chamado método PG6, tá? E se a correção vem por telefonia móvel, o INCRA chama isso de RTK em rede, tá? A denominação RTK em rede ela não ajuda muito nesse caso, porque RTK em rede é um outro esquema, né, de posicionamento com geração de bases virtuais, o que não é o caso aqui. Mas o INCRA, aparentemente no manual, tudo indica que todo tipo de correção em tempo real de posicionamento por satélite de base para rover que venha por telefonia móvel, utilizando o protocolo N-Trip ou protocolo semelhante, tem que se encaixar
nesse tipo de posicionamento, nesse tipo de método, que seria o método PG7. E o manual ele fala também em DGPS, que seriam correções em tempo real de código CA. Tá? Então você pode utilizar aqui, ó, código CA tanto pós-processado, deixa eu voltar o meu mouse aqui, ó, tanto o código CA pós-processado, tá? Como o código CA com correções em tempo real. É bem difícil a gente encontrar uma solução funcional para isso, porque a gente não tem aqui no Brasil aquele esquema de rádio farol que fica emitindo correções em tempo real para, por exemplo, para embarcações, que poderia ser utilizado na topografia também. Como a gente não tem, a gente não vislumbra, né, como seria isso. Mas o INCRA prevê que você pode utilizar. Então, se essa solução aí tecnológica chegar em suas mãos, você identificaria ela como método PG7. E uma outra categoria de métodos de posicionamento por satélite seriam os posicionamentos por ponto preciso, o PPP. Tá? Então, o INCRA também admite que você faça posicionamento utilizando o PPP. E no caso do PPP, como o posicionamento é absoluto, você faz com um receptor só, né? Não é mais o mesmo esquema do relativo. Aqui no PPP, as correções elas são de efemérides, né? Então, as correções de efeméride é que permitem que você alcance altas precisões aí no posicionamento. Observem que no caso desses métodos aqui, não entra aqui o posicionamento por ponto simples sem correção, tá? Em nenhum tipo de limite, nem no limite artificial, nem no limite natural, nem no limite inacessível, o INCRA admite que você utilize receptores de navegação sem correção. Você pode utilizar solução de navegação, ó, código CA, desde que ela tenha correção, tá? Com utilização de um ponto base, tá? No posicionamento relativo, aqui pós-processado, ou em tempo real. Mas o INCRA não admite que você utilize levantamentos para fins de certificação por posicionamento simples, utilizando receptores de navegação. Todo o material que vai dar origem aos vértices, né, às coordenadas dos vértices e as precisões, ele também tem que ser mantido sob a sua guarda. Então você vê que os métodos que estão previstos aqui, ó, nesses 9 tipos, né, do PG1 ao PG9, são métodos que permitem que você grave dados, guarde isso, né, mantenha sob sua guarda, para que no momento de questionamento, né, de inspeção, de vistoria do INCRA, se houver alguma dúvida, você possa apresentar esses dados. Então, o caso da navegação é bem isso, né? Você não tem como armazenar dados de navegação, porque eles são dados absolutos, eles são instantâneos, né? Eles servem para determinar aquela coordenada naquele momento, mas eles não têm um armazenamento para ou pós-processamento ou para correção em tempo real. Todos os demais são métodos que permitem que você faça isso. Você grave ali as soluções, grave ou o processamento em si, né, no caso dos relativos, ou as soluções de correção em tempo real, no caso do RTK e do GPS, ou os próprios relatórios de processamento, no caso do PPP. Eu vou interromper esse vídeo e aí eu volto depois com a parte relativa aos métodos aos métodos topográficos da topografia clássica. Apenas uma observação, antes da gente finalizar, eu acabei de me lembrar aqui. No caso do estático e do estático rápido, o manual de posicionamento, o manual deve sempre ser consultado, tá, pessoal? O que você precisa fazer está no manual. Então, no caso do estático e estático rápido, eu esqueci de apresentar isso para vocês ali no início, mas no caso do estático e do estático rápido, há uma tabela, né, um quadro que diz
que determina os tempos mínimos de rastreios que você deve realizar para o posicionamento por satélite nesses dois métodos. Então vejam só, fiquem bem atentos a esse quadro aqui, ó. A gente sabe que no posicionamento por satélite quem manda no tempo é a distância. Então o INCRA ele já facilitou para nós e colocou uma tabela dizendo assim, ó, se a linha de base tiver até 10 km, o tempo mínimo de observação é de 20 minutos, tá? Aqui tanto faz se você está observando só L1 ou L1 e L2. A solução de ambiguidade esperada é fixa, tá? E as efemérides são as efemérides transmitidas ou efemérides precisas. Se a linha de base, para o método estático, tá? Se a linha de base for de 10 a 20 km, você deve permanecer 30 minutos para L1 e L2 ou 60 minutos para a L1. Então, se você tem uma linha de base aí, quer dizer, a distância entre o receptor base e o rover está entre 10 e 20 km, são 30 minutos o mínimo de tempo com duas frequências ou 60 minutos com duas frequências. A solução esperada é solução fixa nos dois casos. Se a sua linha de base está entre 20 e aqui são 100 km, tá? Aqui tem um erro de tipografia, né? Então, se a sua linha de base está entre 20 e 100 km, o tempo mínimo é de 120 minutos. Você tem que ficar 2 horas rastreando. Aí, os receptores de uma frequência só não entram mais. Ó. O L1 ele estava aqui e estava aqui. Aqui passou de 20 km, não se usa receptor de simples frequência. Tem que ser dupla frequência ou tripla. Tá? A solução esperada é fixa ou flutuante. Tá? O INCRA admite que você use fixa ou que você use a flutuante, desde que a flutuante atenda à precisão do tipo de limite, da classe de limite. Se a sua distância da linha de base está entre 100 e 500 km, você deve fazer o rastreio durante 4 horas. São 240 minutos, só dupla frequência, né, ou tripla, e também solução fixa ou flutuante. E se a linha de base estiver entre 500 e 1000 km, o tempo mínimo que você deve rastrear é de 480 minutos. Eu quase esqueci de mostrar essa tabela, mas ela é fundamental, tá? Porque esses tempos aqui, eles devem ser seguidos. Tá? É obrigatório seguir esses tempos aqui. A gente sabe que para distâncias entre, por exemplo, 20 e 100 km, muitas vezes, menos de 120 minutos é mais do que suficiente para a solução fixa. Imagina, você está com uma distância de linha de base no transporte de coordenadas de 25 km. A gente sabe que, dependendo das condições de rastreio, 30 minutos são suficientes. 30 a 35 minutos. Só que, muita atenção a isso, o INCRA obriga que você fique 120 minutos rastreando. É importante você ter em mente isso, porque você vai ter que fazer a guarda desses materiais. Vai ter que guardar os arquivos brutos. E se o INCRA tiver qualquer dúvida, ele vai pedir de você os arquivos brutos. E como esse manual tem força de lei, se você ficou menos do que 120 minutos para fazer esse rastreio, mesmo que você tenha obtido solução fixa, tá? Se houver qualquer dúvida e o INCRA apurar que você ficou menos tempo do que isso aqui, ele vai dizer que você não cumpriu a lei e ele pode lhe aplicar uma sanção, tá? Então esse quadro aqui ele é bem importante, né, para o rastreio estático. O estático rápido não, porque o estático rápido é menos de 20 minutos, tá? Então ele nem entra nesse quadro aqui, mas o estático sim, tá? Passou de 20 minutos, você tem que seguir obrigatoriamente essa tabela. Agora sim eu vou interromper esse vídeo e aí eu volto na sequência com os métodos de topografia clássica.